Essa aula aqui de número 12, nós vamos começar uma série de algumas aulas falando sobre o esquema de alimentação desse aparelho, como é que são distribuídas as tensões pelos circuitos desse equipamento e também como é que essas tensões são controladas, são ligadas e desligadas. Começando aqui pelo esquema em blocos, então esse aparelho ele pode ser alimentado pela fonte interna, é uma fonte chaveada que a partir da tensão da rede obtém 24 volts ao máximo de 6 amperes, pode chegar até 9 amperes por um curto intervalo de tempo, e o máximo é 28 volts, senão ela entra no modo de proteção. Então essa fonte fornece 24 volts para alimentar os circuitos. E ele também pode ser alimentado pela bateria. A bateria fornece 7,4 volts, que depois vai passar por um conversor booster. Esse conversor booster é um conversor DC-DC que aumenta a tensão para um valor entre 10 e 19 volts, como a gente vai ver depois, tá? E nós também temos aqui uma entrada DC de 12 volts. Na verdade, por aqui pode entrar de 9 a 16 volts, uma fonte externa, que é usada só para carregar a bateria. Quando você não tem a rede elétrica, você pode colocar uma outra fonte por aqui para carregar a bateria, tá? Mas quem alimenta o aparelho ou é a fonte ou é a bateria. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre a fonte chaveada dela, é uma fonte simples. Inclusive eu nem pintei o esquema da fonte, nem vou pintar porque além de ser simples, já tem algumas coisas pintadas por aqui, tá? Então nós vamos, nessa aula aqui a gente vai estudar a fonte chaveada que fornece os 24 volts até 6 amperes no máximo para alimentar os circuitos desse aparelho. Então começando por aqui, por essa parte, aqui nós temos a entrada de rede, então aqui o conector da tomada, fusível de proteção, o varistor, que elimina aqueles surtos da rede elétrica. O varistor, para quem não sabe, é um resistor que varia a resistência conforme a tensão nos terminais dele aumenta. Geralmente ele diminui a resistência quando a tensão aumenta. Então, se houver algum pico de tensão da rede elétrica, ele diminui a resistência e amortece esse pico. Aqui a gente tem as bobinas em série e os capacitores em paralelo, o capacitor X aqui. Aqui a gente tem os capacitores Y. Essas bobinas e esses capacitores formam os filtros de rede, ou aqueles filtros EMI, de interferência eletromagnética. Eles deixam a tensão da rede entrar no aparelho e não deixam com que a frequência, os ruídos gerados pela fonte saiam pelo cabo de força. Teoricamente, porque sempre um pouco de ruído consegue sair pelo cabo de força, porém, esse ruído que sai da fonte é mantido em níveis aceitáveis, toleráveis, através desse filtro de rede, filtro EMI. Aqui um termistor NTC. Esse termistor aqui é um resistor que diminui a resistência conforme ele esquenta. Ele está aqui para diminuir a corrente em rush, que é aquela corrente inicial de carga do capacitor de filtro, tá? Aqui a gente tem a ponte retificadora, os capacitores de filtro, dois de 120 microfarads em paralelo, então eles equivalem a um de 240 microfarads por 450 volts. Por que 450 volts? Porque se você ligar na rede de 110, aqui você vai ter 160 volts. Se você ligar em 220, aqui você vai ter de 300 a 310 volts. Então o capacitor tem que ser capaz de suportar uma tensão de mais de 300 volts aqui. Esses capacitores aqui são filtros de ripple de alta frequência, de ruídos, né? Se tiver ruído na linha, vai para terra. A tensão aqui de 160 a 300 volts passa pelo primário do chopper e vai alimentar o dreno desse MOSFET aqui, que é o MOSFET chaveador da fonte. O source vai ligado em dois resistores de baixo valor para funcionar como aquele circuito sensor de corrente. Então, conforme o transistor vai conduzindo, vai gerando uma tensão aqui, ó. É uma tensão em geral baixa. E essa tensão vai para o pino sensor de corrente do CI gerador de PWM, o CI que controla a fonte. Então quer dizer que se houver uma corrente muito grande passando pelo MOSFET, que ocorre no caso de curto lá na saída, a gente vai ter uma tensão alta aqui, que vai fazer o sensor de corrente desligar o CI. Aí o CI para de trabalhar, tá? Muito bem. Aqui no secundário vai ser obtida através de retificação e filtragem a tensão de 24 volts. A gente tem aqui filtros para que o ripple seja eliminado, tanto o ripple de baixa frequência quanto o ripple de alta frequência. E esses componentes aqui em paralelo com os diodos retificadores,
eliminam ou minimizam os ruídos gerados pelo diodo, né, na condução e corte, tá? Muito bem. Então, como é que funciona? Vocês sabem que esse tipo de fonte, que nós temos um único MOSFET, chama-se fonte com topologia flyback, tá? Então essa fonte de topologia flyback, ela recebe o gate do MOSFET, recebe os pulsos do gerador de PWM, de modo que quando o pino 6 vai para nível alto, o MOSFET entra em condução e ele conecta esse terminal do transformador Chopper ao terra, e daí começa devagar a circular uma corrente por ele, e aí ele cria um campo magnético. A gente vai ter uma corrente em forma de rampa circulando aqui pelo primário do transformador Chopper. Quando o pino 6 vai para zero, o MOSFET corta, ele abre o circuito, e daí o campo magnético no primário do Chopper vai diminuir e vai gerar uma tensão positiva aqui no pino 4, uma tensão alta, em torno de 500 ou mais volts, né? Uma tensão bem alta. Essa tensão vai fazer esse diodo conduzir e vai carregar esse capacitor aqui, ó. O que vai amortecer o tamanho do pulso que vai ser gerado aqui para proteção do MOSFET, tá? Então, esse circuito formado pelo diodo, pelo capacitor e por esses resistores que tem a função de descarregar o capacitor quando o transistor está conduzindo, esse circuito aqui é o snubber, tá? O circuito snubber, que é um circuito amortecedor, né? O amortecedor dos pulsos aqui nesse transformador, sempre que o MOSFET cortar. Aqui a gente tem um capacitor em paralelo para eliminar o ruído de chaveamento do MOSFET, né? O MOSFET chaveia, gera ruído. E aqui, pessoal, como é que é feito o disparo dessa fonte? Então essa fonte aqui possui esse resistor de valor alto, 270K, que vai ligado no meio desses divisores aqui de tensão. De modo que aqui na ponte retificadora, nós temos a tensão da rede. Quando o terminal de cima é positivo, de baixo é negativo e vice-versa. Então sempre vai aparecer uma tensão aqui no meio. Essa tensão vai carregar esse capacitor. Quando ele chegar em 7 volts, ó, aqui está marcado errado, tá? O mínimo é 7 volts. O CI começa a oscilar, gera o PWM, e aí o transistor vai chavear. Neste secundário, nesse enrolamento auxiliar aqui, ó, vai ser induzida uma tensão, conforme o transistor conduz e corta. A gente vai ter uma tensão aqui, pulsos, que vão ser retificados, filtrados. Aqui eu vou ter uma tensão contínua. Essa tensão contínua, ela vai passar por esse diodo e vai fazer com que o pino 5 do CI seja alimentado com um valor aí que varia de 12 até 18 volts, depende do consumo lá da carga, ou seja, do aparelho. Então, esse pino 5 aqui é o VDD, tá? Esse 5 aqui não é 5 VDD, é o número do pino do integrado, tá? Aqui a tensão é em torno de... ela pode chegar até 18 volts, tá? Existe um limite que essa tensão pode atingir antes de desligar o CI, mas 18 volts é um valor bem razoável aqui para essa fonte, tá bom? Muito bem, então nós temos aqui esse capacitor, ele é de 50 volts, então quer dizer que se aqui eu tiver 18 volts, ele vai aguentar tranquilamente. Portanto, esse resistor aqui é só o disparo inicial da fonte para carregar o capacitor até 7 volts. A fonte começa a trabalhar, eu já vou ter tensão aqui nessa fonte, que vai passar por esse diodo e vai assumir o comando da alimentação do pino 5 do CI, que pode chegar até a 18 volts. Como eu falei, no pino 6 a gente tem o PWM, que vai para o transistor. Quando ele está em nível alto, o transistor vai conduzir. Quando ele está em nível baixo, o transistor corta. E quando o transistor corta, ele funciona como um capacitor, ele fica carregado. Ele tem carga positiva aqui no gate. Então a gente tem que eliminar essa carga. Como é que elimina essa carga? Aí vai entrar em condução esse transistor aqui, ó. Por quê? Porque a base dele é um transistor PNP, a base dele vai ligado no pino 6. Quando o pino 6 está zerado, quer dizer que a base dele está polarizada, está ligada ao terra internamente, e aí ele vai conduzir. Ele conduzindo, ele vai jogar a carga positiva do gate aqui no terra, tá? Então não é saudável para o transistor MOSFET da fonte armazenar cargas elétricas quando ele está desligado, porque isso, além de poder danificar o transistor, né, pode diminuir o tempo de vida útil dele. Então, todas as fontes chaveadas têm um método para descarregar o MOSFET quando ele está cortado, tá bom? Muito bem.
Então é assim que funciona esse circuitinho aqui, ó, para descarregar o MOSFET quando ele está cortado. Aqui é o sensor de corrente, como eu falei para vocês. Quando a tensão aqui ultrapassar meio volt, o CI desliga, tá? Muito bem. Aqui no pino 3, vem pulsos desse enrolamento auxiliar, desse secundário aqui, ó. Esses pulsos são divididos por um divisor de tensão formado por dois resistores aqui, por um resistor aqui embaixo, um diodo, e aqui eu tenho um termistor NTC. O termistor, como eu falei, é um resistor que diminui a resistência, no caso o NTC, ele diminui a resistência com a temperatura, quando ele esquenta, diminui a resistência dele. Então aqui os pulsos vão para o pino 3. Então o pulso no pino 3, ele tem um determinado tamanho. Quando o termistor está frio, a resistência dele é maior, então o pulso aqui é um pouco maior. Conforme ele esquenta, a resistência dele diminui e diminui o tamanho dos pulsos aqui no pino 3. Se ele esquentar muito, a resistência dele diminui muito, e aí os pulsos aqui, eles ficam abaixo de um limite para o CI funcionar. Então, se os pulsos de retorno aqui diminuírem muito, o CI desliga, porque ele vai indicar que tem algum problema relacionado na fonte, que nesse caso é o aquecimento excessivo do termistor, tá bom? Então tem um limite do tamanho do pulso aqui no pino 3, tá? E nesse caso aqui, esse termistor aqui, ele monitora a temperatura da fonte, tá bom? Muito bem. Nós temos aqui no secundário da fonte, como eu falei, um retificador filtro para 24 volts. E aqui eu tenho uma amostra dessa tensão, ela vai passar por um divisor e vai no CI 431, que geralmente é um TL ou um AZ 431. Esse CI aqui é um amplificador de erro, ele tem um terminal de referência, que vai ligado aqui, ó, e esse terminal aqui, que parece o catodo de um diodo Zener, vai no LED, isso aqui é um fotoacoplador. Então aqui a gente tem o LED do fotoacoplador e aqui o fototransistor que vai ligado no pino de feedback, que nesse caso, esse pino aqui é o pino número 2, pino de feedback, né? Então quer dizer o seguinte, quando você liga a fonte, a partir do momento que a tensão aqui chegar em 2,5 volts, esse CI vai começar a conduzir, ele vai acender o LED do fotoacoplador que vai fazer o transistor conduzir. O transistor conduzindo, ele vai diminuir a tensão no coletor e vai diminuir a tensão no pino de feedback. Isso vai fazer com que o CI diminua a largura do pulso e assim ele controla a tensão aqui na saída e mantém ela em 24 volts. É claro que, eventualmente, a tensão aqui ela pode ter tendência a aumentar ou diminuir de acordo com o consumo do aparelho ou da tensão da rede elétrica. Se a tensão aqui tende a aumentar, por exemplo, se o aparelho diminui o consumo ou a rede elétrica aumenta a tensão, a tendência aqui é aumentar a tensão. Então, para se manter aqui em 2,5, esse CI vai conduzir mais, vai circular mais corrente por ele. Se vai circular mais corrente por ele, vai acender com mais força o fotoacoplador, o transistor vai conduzir mais e vai diminuir a tensão no coletor e diminuir a tensão no pino 2. Isso vai estreitar o pulso de PWM, ou seja, o pulso fica mais estreito, o transistor fica menos tempo conduzindo, armazena menos energia aqui no primário e a tensão aqui diminui para 24 volts. Se a tensão nesse pino tende a diminuir, por exemplo, o consumo da fonte aumenta ou a tensão da rede diminui, a tensão aqui tende a diminuir. Para se manter em 2,5 volts aqui, vai diminuir a condução do 431, diminuindo o LED, diminuindo o brilho do LED. O fotoacoplador conduz menos, aumenta a tensão agora no coletor do transistor e no pino 2. E dessa forma o pulso de PWM fica mais largo. O transistor fica mais tempo conduzindo, armazena mais energia aqui no chopper e no secundário a tensão aumenta até chegar de novo nos 24 volts. Lembrando que esse ponto de saída da fonte que nós temos aqui, ele vai para esse conector e a partir daqui ele vai ser distribuído para outras áreas aqui desse aparelho, tá? Então nessa aula aqui nós ficamos apenas com a parte da fonte de alimentação, tá? Então a fonte de alimentação é uma fonte chaveada, é uma fonte do tipo flyback, é uma fonte bem comum, bem simples, cujos dois principais componentes são o gerador de PWM, o transistor chaveador e esse resistorzinho aqui, que é o resistor de disparo, tem que ficar de olho nele, que se esse resistor queimar, a fonte não vai disparar, não vai funcionar, não vai gerar os 24 volts e o aparelho não vai ligar a partir da rede elétrica, tá? Então aqui o procedimento de conserto, ó, aqui a gente tem o capacitor ligado entre os dois terras, né? Lembrando que o primário da fonte é um terra e o secundário é outro terra, tá? Então esse capacitor ele vai ligado entre os terras para que o ruído produzido aqui
pela indutância parasita do secundário não seja induzido para o primário e o ruído da indutância parasita do primário não seja induzido para o secundário. Então eles colocam aqui um capacitor ligado entre os dois terras. Esse capacitor, para esses ruídos, ele é um fio. Então ele acaba curto-circuitando os dois terras e aí o ruído não tem como passar do primário para o secundário e vice-versa, tá? E a gente tem esse capacitor. Pessoal, a partir da próxima aula a gente vai estudar o processamento dessas tensões, né? Como é que essas tensões são trabalhadas dentro do equipamento, depois da fonte, né? Apesar de que a fonte fica dentro do aparelho, mas a partir daqui como é que a tensão é distribuída, tá bom? Então nos vemos aqui na próxima aula.